E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Neste vídeo eu vou falar sobre um dos melhores livros que eu li neste ano, que também é um classicão da literatura inglesa e mundial, e eu estou falando de Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Vocês devem estar se perguntando por que raios este cenário mudou mais uma vez, e eu vou dizer uma coisa pra vocês. O meu apartamento estava parecendo aquelas casas de gente que participa daqueles programas de acumuladores anônimos, e eu pude perceber em primeira mão o processo de bagulificação sobre o qual fala Philip K. Dick em Blade Runner, porque eu não sou acumuladora e de alguma forma tinha um monte de coisa acumulada aqui, ou seja, bagulho chama bagulho. Em todo caso, eu arrumei minha estante estilo Tetris, ou seja, cada buraco cabe um livro, e é isso. Preciso comprar estantes novas, mas isso não vem ao caso. Enquanto isso, vamos falando de literatura boa. Eu tenho vários livros do Dickens e eu já li Uma Canção de Natal, né, além de Grandes Esperanças, que eu li esse mês. Mas eu já li Uma Canção de Natal e eu amo aquela novela. É a história do Ebenezer Scrooge, né, e os seus fantasmas natalinos. Eu pretendo falar desse livro, dessa novela ainda nesse ano. Porém, assim como todo mundo, eu farei mais próximo ao Natal, afinal é uma novela natalina. E o Dickens tem uma coisa com o Natal, então muitas das histórias dele tem um quê de natalino, então eu acho que a gente tá bem no clima aqui pra falar de Grandes Esperanças. Em todo caso, neste vídeo eu vou fazer um breve resumo da obra, vou falar os meus apontamentos, né, algumas coisas que eu quero pontuar, e também vou falar da minha experiência de leitura. Primeiro, é preciso dizer que, segundo Cynthia Torres e também segundo uma outra pessoa não tão famosa chamada George Bernard Shaw, este livro é a narrativa perfeita. Ele não é a história perfeita, porém em termos narrativos ele apresenta perfeição. E brincadeirinhas idiotas à parte, o Bernard Shaw, né, que é aquele cara que escreveu Pigmalion, ele e o J.K. Chesterton, que eu nunca li nada desse indivíduo, mas pretendo um dia, os dois atestam a importância dos romances de Dickens, porém o Grandes Esperanças, que foi o último romance completo que o Dickens publicou em vida, vai atestar aí essa maturidade em questões de narrativa, e aqui ele vai fazer uma narrativa que conecta todos os pontos. E é por esse motivo que este livro é considerado a narrativa perfeita, por esses autores e por alguns outros de sua época. E eu confesso para vocês que eu vou concordar aí com esses caras, e realmente este livro ele é espetacular. Ele vai conectar tudo que ele se propõe a conectar, e a história é sensacional e o narrador é impagável. Este livro é narrado em primeira pessoa pelo Pip, que é o personagem principal, e a gente acompanha ele aqui desde a infância até o momento de seu amadurecimento. As idades do Pip ficam claras em um ou dois momentos apenas, quando ele está ali com uns 19, 21 anos, no momento em que ele atinge a maioridade, aos 21 anos, então vai ficar claro pra gente que ele tem 21 anos de fato, mas no começo aqui a gente só pode imaginar que ele tem ali uns 9 anos, no começo da história. Em todo caso, é em primeira pessoa, então a primeira parte desse livro é engraçadíssima, eu ri demais, porque esse é um narrador sensacional, esse garoto é muito engraçado. Na segunda e na terceira parte, ele vai ficando gradualmente mais sério, até que chega um momento ali que perde toda a graça, por conta dos perrengues pelos quais o Pip está passando. E ainda assim tem personagens que têm uma comicidade tão impagável que eu não sei se eu vou conseguir explicar direito pra vocês o quão engraçado é esse personagem, mas a gente chega lá. Para o resumo desse livro, já é preciso dizer a vocês que este é um baita de um novelão. Esse aqui é um novelão daqueles em que tudo está conectado, em que tem muitas reviravoltas que você fica, meu Deus, como assim, o que aconteceu? Porém, todas essas reviravoltas são muito bem explicadas, então você compra a ideia, não tem nenhum momento em que você fala, pera, mas nada a ver, isso não faz sentido? Porque apesar dessas reviravoltas serem muito doidas, ele é muito bem explicado. Então a gente vai aí suspender a nossa descrença com muita alegria. A história, então, vai ser a história do Pip, que é esse garotinho chamado Philip Pirrip, que por não conseguir dizer o seu nome quando era criança, ele só conseguia dizer Pip, então todo mundo começou a chamá-lo de Pip e Pip ficou. Pip, porém, é esse garotinho
de aparentemente uns 9 anos, a gente não sabe exatamente qual a idade dele, como eu já disse, mas ele é esse garotinho que vive aí solto na vida. Ele é criado pela sua irmã, que é uma jararaca, e pelo marido dela, que é um cara muito bom. Então ele vai viver aí entre o amor e a dor, entre essas duas figuras diametralmente opostas, e da irmã ele vai receber cascudos e recriminações e ódio, porque ela detesta o fato de ter que criá-lo, né? Quando os pais morreram, ela ficou aí com a guarda do pobre Pip. E ela detesta, ela não quer saber, ela sempre está tentando se livrar do pobre garoto. E tem o Joe, que é esse homem, que ele é muito bom, ele é muito pacífico, ele é pacífico até demais, mas ele tenta ali dentro das possibilidades dele, apanhando da mulher também, ele tenta proteger o Pip. Então o Pip e o Joe são grandes amigos ali, eles têm uma relação de pai e filho, então o Pip vai ter esses momentos aí. Ele foge da irmã, procura abrigo com o Joe, e essa vida de Pip. Pip passa seus dias ali estudando as letras do alfabeto pelas lápides dos pais dele, então ele vai ter algumas concepções de vida um tanto quanto interessantes. Ele sabe que está escrito o nome do pai dele numa lápide e embaixo está escrito o nome da mãe, que era fulana de tal, esposa do acima. Então quando ele pensa em esposa do acima, ele sempre pensa naquela mulher miudinha que arcava com o peso do mundo. Provavelmente era verdade, não é mesmo? Mas ele tem sempre essas visões um tanto quanto imaginativas do mundo. Ele vai ler algumas coisas que ele não vai compreender, ele lê muito mal, porque a escola da aldeia aqui em que ele mora é uma piada, vocês vão ver. É engraçadíssima essas partes. Mas ele tem essas concepções de mundo que é um mundo bem recluso, né? Apesar dele ter toda essa imaginação, o mundo dele é bem pequeno. Então tem essas figuras ali na vila, ele vai vivendo, até que um dia, na véspera de Natal, a irmã dele está muito ocupada fazendo a ceia, fazendo um monte de comida, e ele pega e está vagando lá pelo cemitério, que é um lugar que ele costuma muito vagar, né? E ele encontra um forçado, ou seja, um fugitivo da prisão, e esse forçado vai deixar ele morto de medo, vai falar: escuta, moleque, você traz pra mim uma comida, qualquer coisa pra eu poder comer, ou eu vou mandar o meu amigo ir até a sua casa e comer você, porque a gente tá com fome, a gente precisa. Ou seja, ele bola um bafafá louco na mente do menino, e o Pip fica aterrorizado. E quando ele estava ali brincando ali pelas imediações desse cemitério, ele de fato viu uma segunda pessoa. Então ele pensa: bom, é melhor eu correr para casa e pegar logo a comida para esse indivíduo, ou senão ele vai mandar um amigo dele. E o que ele vai fazer? Ele vai roubar ali uma comida da despensa da irmã. Ou seja, Pip já faz as suas incursões aí pelo mundo do crime, mesmo que um crime muito pequeno, porém um crime, afinal ele roubou da irmã a comida para levar para esse forçado, e ele vai. E esse cara fica muito surpreso quando ele volta, porque ele achou que o garotinho não teria essa coragem. Mas o garotinho teve, e ele entrega a comida, e esse cara fica muito grato, e ele pega e o Pip comenta com ele, fala: escuta, tem comida, eu posso roubar, posso trazer um pouco mais de comida pro seu amigo também. E daí esse cara fica muito puto da vida, fica muito bravo, o Pip acaba indo embora e ele não sabe, né, o que tá rolando ali. Mas o Pip acaba indo embora, voltando pra casa, e ninguém percebe que ele roubou, pelo menos não inicialmente. Ninguém percebe ali que ele roubou alguma coisa pra dar pro forçado comer. E antes de ir embora, esse homem pergunta o nome, né, do Pip, onde ele mora, e o Pip responde, naquela boa fé infantil do século XIX. Eu acho, né, que não sei se era comum, se é coisa de Pip, mas o fato é que ele responde na maior boa fé, que o nome dele é Pip, e ele mora com o ferreiro, então o cara sabe basicamente tudo da vida dele. E é isso. E daí eles vão passar ali essa noite de Natal, e nessa noite de Natal é muito importante porque vem um homem que é parente do Joe, ele é tio do Joe, mas com o Joe ele não tem muito entrosamento, ele tem mais entrosamento com a irmã do Pip, então ele vai comentar ali que andando na vila, ele ficou sabendo que a senhora Havisham, que é uma mulher muito rica, precisa de um garoto pra sabe-se lá o quê. Aquelas coisas que eu já comentei com vocês,
se não me engano no vídeo da Carmila, que a gente sempre fica meio estupefato quando a gente vê, que é aquelas situações em que as pessoas se colocam, né, nas histórias do século XIX, século XVIII, XIX. Aqui tem essa mulher que precisa de uma criança e a irmã do Joe fica felicíssima da vida em enviar a criança dela, ou seja, enviar o Pip, para essa mulher rica que ninguém nunca nem vê. Então fica acertado, né, que o Joe vai partir no dia seguinte para a casa da senhora Havisham e para fazer sabe-se lá o que lá nessa casa. Ele vai ser guiado por esse parente, né, por esse tio do Joe, e fica tudo acertado. E só que enquanto eles estão lá festejando, comendo as coisas de boas, chega a polícia. Abre um parênteses aqui, porque eu me esqueci de que quando o forçado, o prisioneiro lá, pediu para o menino, para o Pip trazer comida, ele também pediu para ele trazer uma lima, para ele limar ali os negócios no pé dele e os bagulhos, correntes que prendiam o pé, os pés e as mãos dele. Então, além da comida, o Pip também vai roubar essa lima do Joe e vai levar para esse forçado. Fecha parênteses aí. E daí chega essa polícia, né, e fala: escuta, minha gente, por acaso aqui tem algum ferreiro dentre vós? Porque a gente tá procurando um povo ali, uns caras, né, que fugiram da prisão, e a gente encontrou uma lima com um deles, então a gente supôs que alguém aqui tinha ajudado. O Pip fica muito louco, o Pip fica morto de medo, porque além do crime que ele cometeu contra a irmã e contra o cunhado, ele morre de medo de que alguém o descubra. Mas ele fica ali pianinho e daí parte uma ideia genial de todo mundo de eles irem junto com a polícia fazer a caça a esses dois forçados. E o Pip vai morrendo de medo de que esse forçado ache que foi ele que o dedurou. Mas ele vai com o Joe assim mesmo. Então eles vão ali empreender essa caça a esses dois homens. E quando eles encontram esses dois homens, os dois estão metidos numa briga sem precedentes. Os dois estão rolando um por cima do outro, tentando se matar. E daí a polícia vai separar esses dois caras, né? E é isso, vai levá-los presos. Mas antes de serem levados embora, esse forçado que o Pip ajudou vai falar ali para todo mundo que ele entrou na casa do ferreiro, ele roubou a comida e ele roubou a lima. Ou seja, ele vai limpar a barra do Pip. E o Pip vai ficar muito agradecido, mesmo que ele não entenda nada, não entenda por que esse homem fez isto. Em todo caso, os forçados serão enviados para a prisão novamente e todo mundo vai voltar para sua festa de Natal com uma história nova para contar. E no dia seguinte o Pip é enviado à casa da senhora Havisham, que precisa de uma criança. Ai, gente, que esquisito. E daí, chegando lá, é aquele lugar esquisito. É uma casa sombria que um dia foi uma cervejaria, ou seja, é uma casa super grande, porém a cervejaria está desativada, aparentemente não tem nenhum lugar por onde possa entrar a luz, as janelas estão todas fechadas. E ele vai ser recebido por essa empregada e essa empregada vai guiá-lo ali até um determinado quarto da casa. Quando ele entra nesse quarto, o quarto está todo escuro, ele vai bater na porta, né? Essa pessoa lá dentro, essa mulher vai falar para ele entrar. Ele entra nesse quarto e é uma bizarrice, porque ali está Miss Havisham. E talvez vocês saibam quem é Miss Havisham, mesmo que vocês não tenham lido o livro, aconteceu comigo, mesmo antes de eu assistir a adaptação, porque a Miss Havisham é aquela personagem que está no imaginário da galera, que é aquela mulher já de meia idade, que está vestida com um vestido de noiva todo putrefato, que está quase se desfazendo de tanta velhice. E essa mulher esquisitíssima está sentada nesse quarto, e ela tá imóvel ali, e ela fala pro Pip se aproximar, e ela fala: escuta, garoto, você tá aqui por um motivo, você veio aqui brincar com a minha filha Estela. Daí ela vai chamar a Estela, que é essa garotinha, muito altiva, muito senhorita, muito bonita, e o Pip vai ficar muito impressionado com a Estela, por conta de sua inteligência, de sua educação. Ele vê ali que ela é de uma outra classe social, e ele fica muito cônscio, ele fica muito consciente do quão sujo e mal ajambrado ele está. Então ele vai ter ali um momento de clareza e de percepção de si,
que vai marcá-lo para o resto da vida. E a Stella é muito chata, ela vai tratá-lo muito mal. Em todo caso, o Pip vai perceber que nesta casa todos os relógios estão parados a uma mesma hora, às 8h45, se não me engano. E todos os relógios estão parados, todas as coisas estão imóveis, como no dia em que elas foram utilizadas pela última vez, inclusive Miss Havisham. E tem uma mesa em uma outra sala de jantar em que um bolo está apodrecendo há mais de 20 anos. Ou seja, é uma casa assombrada. E Pip está, portanto, nesta casa assombrada, com essas duas figuras muito esquisitas, porque apesar de a Stella ser um pouco menos excêntrica do que Miss Havisham, ela ainda é muito grossa com esse garoto, ela está muito consciente de que ele é inferior a ela, então ela deixa isso muito claro, tanto que faz o pobre garotinho chorar na primeira vez, né, chorar por conta dessa consciência que ele adquire de si. E a Stella é essa garota insuportável da idade do Pip. Em todo caso, eles são meio que obrigados a brincar ali para que a senhora Havisham veja, naquele quarto super escuro, cheio de velas. Então é todo aquele climão esquisito, mas o Pip, né, faz o que pode, né? Principalmente porque ele não tem muita saída. A irmã dele está achando que, por a Miss Havisham ser uma mulher muito rica, ela pode se oferecer ali para ser a tutora do Pip ou para alegar a ele alguma quantidade de dinheiro mais tarde. Esses eram os costumes de gente rica do século XIX, pegava uma pobre criança ali para fazer uma caridade e deixar um dinheiro. E esse climão, essa cena esquisita vai acontecer durante alguns dias. A Miss Havisham fala para ele voltar a cada semana. E é isso que ele vai fazer. E nessas visitas o Pip vai descobrir o que aconteceu ali naquela casa. O que aconteceu foi o seguinte: a Miss Havisham estava de casamento marcado com um Chernobyl lá, um boy lixo. E todo mundo dizia pra ela, falou assim, ô minha filha, esse cara é má notícia, você não deve casar com ele não, porque ele tá só atrás aí do seu dinheiro. E Miss Havisham, exercendo o seu poder de herdeira, não ligou pra nenhum dos avisos dos parentes sanguessuga dela e casou e ficou noiva desse cara. Porém, esse cara, no dia do casamento, às 8h45 para ser exato, ele envia uma carta para Miss Havisham, ela vai ler essa carta às 8h45 e o mundo dela vai se acabar. Então ela iria se casar no dia de seu aniversário, porém ela morre no dia de seu aniversário. Uma morte simbólica, porém uma morte mesmo assim, uma vez que ela manda parar todos os relógios e ela para o tempo naquela casa. Ela está morta para o mundo, ela nunca mais sai de casa, ela nunca mais sai daquele quarto. O que acontece é que às vezes ela costuma, à noite, né, ela costuma vagar ali pela propriedade gemendo, literalmente gemendo de tristeza, então ela é um fantasma de fato, ela vai assombrar aquela casa. E o Pip vai ficar descobrindo essa história aí, e o que ele vai descobrir também é que além de um fantasma, Miss Havisham é um vampiro. E eu estou dizendo isso porque Miss Havisham adotou Stella com a intenção de criar a garota, ou seja, coisa de gente doido, de criar essa garota para que essa garota um dia pudesse destroçar o coração dos homens. E é isso que a Miss Havisham quer fazer com o pobre do Pip, que não tem nada a ver com nada. Ela pegou o Pip ali para sofrer, literalmente. Ela quer que ele se apaixone por Stella, pela beleza, pela inteligência da garota, que é o que ele vai começar a fazer. Porém, aqui essa paixão, né, pra mim pelo menos, é mais como um apaixonar-se pelo entorno, por tudo que Pip deseja ter e não pode, porque ele está sendo criado para ser um aprendiz de ferreiro e o que ele mais deseja em sua vida é ser uma pessoa inteligente, é ser um cavalheiro. Então, Stella vai representar tudo isso para ele, vai representar esse mundo que está longe de seu alcance. Então é isso, Miss Havisham ela vai atuar na história como essa criatura vampiresca que se alimenta da energia da alma dessas duas crianças, ela vai se nutrir com as macriações, com as maldades, com as pequenas desfeitas que a Stella faz para o Pip, e ela tem de fato um aspecto vampiresco. É descrito aqui como ela estando sempre sentada naquela cadeira, ela está sempre sentada
na mesma posição em que ela estava quando ela recebeu essa carta desse noivo lixo dela. E ela vai ficar sempre perguntando pro Pip, ela não está linda? A Stella não está linda? Você está se apaixonando por ela? Você pode se apaixonar por ela? Ela tá sempre ali manipulando essas duas crianças, a Stella para ser maldosa e sem coração, e o Pip para ser especialmente sensível e sensibilizado a toda essa situação e sofrer com isso. Ou seja, ela é essa criatura sugadora de almas. Então é isso. As grandes esperanças do Pip começam aí com essa possibilidade de receber algum dinheiro desta mulher, que é mais uma esperança da irmã dele do que dele de fato, mas ele vai meio que aceitando que isso pode acontecer, e na cabeça dele a ideia é que Miss Havisham, ele tá ciente de que a Miss Havisham tem um problema sério, ele não é uma criança idiota, ele é uma criança muito inteligente, então ele sabe muito bem que aquilo tem uma grande chance de acabar mal para ele, mas aquela coisa, ele tá ali porque ele tem que estar. Então ele sabe, ele imagina, ele começa a imaginar na cabeça dele que a Miss Havisham está preparando-o para ser o marido de Stella. E ele pensa que, bom, se eu tiver que sofrer um pouco no caminho, por que não? Né? Desde que eu seja feito um cavalheiro no futuro, desde que eu tenha alguma possibilidade de crescimento aí na vida. Porém, vai chegar o dia em que Miss Havisham chama o Pip, quando ele já está jovenzinho, e chama o Pip e fala, olha, não precisa mais vir, que já acabou o seu tempo, então agora toma esse saco de moeda aqui, é o pagamento por você ter me carregado por todos esses dias, porque o Pip começa a trabalhar para Miss Havisham, levando ela de cadeira de rodas, de cômodo em cômodo, para que ela rememore o seu passado, para que ela se alimente de seu passado, como uma boa vampira que ela é. E é isso, ela dá uma sacola de moeda pro garoto, envia a Stella para a Europa para se educar, e é isso. Então lá se vai Pip se tornar um ferreiro como Joe, e é isso que ele começa a fazer, ele começa a aprender a ler o ofício. Na segunda parte, passaram-se alguns anos já, nós não sabemos exatamente quantos, mas aparentemente o Pip tem uns 16 anos. Vai chegar um cara, um advogado, que é o Mr. Jaggers, e o Pip uma vez viu o Mr. Jaggers na casa de Sra. Havisham, da Miss Havisham, e ele vai pegar, esse advogado vai chamá-lo e vai dizer, escuta, indivíduo, você tem um benfeitor. Esse benfeitor quer fazer o cavalheiro, quer lhe legar dinheiros, muitos dinheiros, porém existem algumas regras aí que você não pode burlar. Primeiro, você nunca vai poder saber, perguntar, questionar quem é esse seu benfeitor. Se você começar a fazer perguntinha por aí, você vai ficar sem dinheiro. Segunda coisa, você nunca vai poder mudar seu nome, você sempre será Pip. Não vai poder chamar seu nome Philip Pirrip, vai ser sempre Pip. É assim que você deverá ser reconhecido, é assim que você deverá assinar seus talões de cheque. É assim que você vai viver. E são essas as condições. O benfeitor dele iria se apresentar, né, no momento em que ele achasse mais apropriado. E é isso, Pip tem que aceitar, e na cabecinha de Pip, ele já começa a imaginar que a Sra. Havisham voltando aí, retornando dos mortos. Então ele vai meio que reatar os conhecimentos com essa senhora. E é isso. E lá se vai Pip ser um cavalheiro. E aí começa a grande mudança de Pip, porque a gente já tem indícios na primeira parte de que ele é um garoto muito, ele quer muito ser alguma coisa que não ferreiro. Ele começou a querer ser um cavalheiro após conhecer Stella e conhecer a Sra. Havisham. Ele sempre teve vontade de ser alguém equivalente a elas duas, né? Alguém do mesmo âmbito social. Então ele, a partir do momento em que ele conhece Stella e Sra. Havisham, ele começa a ficar muito inquieto, ele começa a ficar muito descontente com sua vida. Então, logo que ele recebe esse dinheiro e que ele é chamado a Londres para ter essa educação, ele meio que abandona a família dele, ele abandona a irmã, ele abandona o Joe. E nesse meio tempo a irmã dele sofreu um ataque de um bandido que todo mundo sabe quem é, mas ninguém pegou o cara, né? O Pip sabe quem é. Mas o cara se safou e a irmã dele agora está de cama, ela não consegue falar, não consegue se mover, enfim, ela tá lá e o Joe cuida dela, e o Joe é uma pessoa muito boa, já comentei com vocês. Joe é um tesourinho nesse livro.
Em todo caso, o Pip só quer se afastar dessa família, ele não quer nada com esse povo. Ele vai embora para Londres. Lembremos aqui que essa história está sendo narrada na primeira pessoa e este seria um estratagema muito fácil de fazer com que a gente detestasse Pip. Mas ele faz a meia-culpa dele aqui. Ele sabe muito bem que ele está sendo um idiota, um insuportável, que ele está sendo injusto, principalmente com o Joe. A irmã dele a gente não liga, né? O problema dela, ela era uma cobra, uma jararaca. Mas o Joe, ele não merecia esse tratamento. E o Pip está muito ciente disso, então isso faz com que a gente dê uma perdoada. Mas o Pip ainda é um personagem chato. Isso não muda o fato de que esse livro é espetacular. Ele é criado, a gente começa rindo com esse garotinho, querendo protegê-lo do mundo, e a gente começa a pegar um certo ranço dele no decorrer da história, porque é o garoto injusto. Mas, e aí está a genialidade desse livro, vocês vão ter que ler para ver, gente, porque ele é construído de uma tal forma que você tem um sentimento aqui lendo ele. Em seu tempo, Charles Dickens foi tido como um autor menor por 2 motivos. Primeiro, ele fazia muito sucesso, ele vendia demais, ele tinha uma escrita muito fácil que qualquer pessoa poderia ler. Uma pessoa letrada, um snob intelectual ou uma pessoa comum. Então isso fez com que a academia na época o olhasse com olhinhos de condescendência, né? Pensando que esse cara, esse plebeuzinho, esse operário, porque Charles Dickens foi um operário, ele trabalhou em fábricas, e daí vem a sua grande maestria em retratar esses ambientes de trabalhadores, e o pai dele foi preso por dívidas, ele também tinha conhecimento de causa, então quando ele escreve Little Dorrit, que eu ainda não li, mas pretendo, ele sabe do que ele está falando quando o pai da Little Dorrit é preso por dívidas e a filha tem que ficar indo na prisão, sei lá o que. Então o papai Dickens aqui, o pai do Charles, ele foi preso por dívidas e o Dickens sabia muito bem do que ele estava falando. E aqui ele também vai falar sobre esse mundão aí dos pobres, dos ricos e daqueles intermediários, né, aquelas pessoas que estão ali fazendo o possível para sobreviver. E o Dickens era meio que não era muito levado a sério em sua época. E o outro motivo era por ele trazer, ele pesar a mão nos tons de denúncia a respeito das mazelas aí que o capitalismo trazia, né? E esse mundo cruel de selvagens, ele representa muito bem em suas obras. Eu acho interessante, e aqui eu vou dizer para vocês, eu vou deixar um link de uma aula da literatura daquele canal Literatura Fundamental, que se não me engano é da USP, ou não sei, na universidade, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Eu vou deixar esse vídeo, esse link, por favor assistam, é espetacular. Vai ter esse professor Daniel Puglia da USP, e ele vai falar sobre todos esses pormenores aí da biografia do Dickens, né? Ele vai falar sobre a recepção dos livros dele na época e até hoje. E, gente, que vídeo interessante. Então, para maiores informações sobre o Dickens, deixem lá, porque eu confesso para vocês que eu sou como Milan Kundera, eu compartilho do sentimento dele de que é melhor que a obra se sustente por si e que depois a gente vai, se a curiosidade for muita, aí você vai lá, pesquisa sobre o autor, mas eu acho que eu sempre leio primeiro os livros antes de procurar qualquer coisa sobre os autores. Porém, figuras como Charles Dickens, é inevitável que você saiba aí que ou tem pessoas considerando ele um anjo messiânico dentre os escritores, e eu já deixo aqui que eu detesto messias de qualquer tipo, e eu nunca tive muito interesse nessas figuras, porque elas sempre dão uma impressão meio errada, e quando você descobre os podres você fica decepcionado. Então eu nunca fui de gostar de messias. E aqui Dickens ou ele é tido como um messias ou então ele é tido como um pilantra, porque ele de fato era um bom pilantrão. Emprenhava sua esposa sucessivas vezes e acabava fugindo com mulheres mais jovens. Mas isso não vem ao caso, porque a escrita dele é sensacional e isso me basta. Espero que isso baste para vocês também. Em todo caso, nesse vídeo que eu estou dizendo, que eu vou deixar na descrição, vai ter aí essas informações, e também no texto de apoio desse livro tem informações maiores sobre o Dickens e sobre a importância dos livros desse indivíduo para o mundo ocidental como um todo. Eu vou falar aqui alguns apontamentos que eu fui
percebendo aí no decorrer da minha leitura e que eu fui pensando, estou pensando neles até agora. E eu não vou deixar nenhum spoiler não vou falar nenhum spoiler, porque, como eu disse pra vocês, esse aqui é um baita novelão. Então tem muitos pontos entrelaçados e muito bem entrelaçados e várias reviravoltas que você fica às vezes pensando, minha nossa, mas e a graça de ver essas reviravoltas é você lendo o livro e descobrindo. Então não vou falar esse tipo de spoiler. Vou falar apenas os apontamentos. Se por acaso escorregar alguma coisa, eu vou lá e aviso. Não se preocupem. Como eu disse aí no começo do vídeo, essa é uma história de fantasmas, essa é uma história de vampiros. Estou falando aqui das figuras simbólicas, não das figuras literárias, chupadoras de sangue, ou então das pessoas que andam aí com um lençol na cabeça. Apesar de que talvez o lençol na cabeça esteja bem próximo da senhora Havisham, a diferença é que é um vestido branco de noiva. Mas aqui a gente vai notar isso. Aqui temos culpa de todos os lados, temos o Pip, nunca se esquecendo de que o seu primeiro passo para fazer o bem para alguém foi na base do medo, e além disso, desse bem, né, que ele fez para esse homem, para aquele forçado, ele fez por meio de um roubo, né? Mesmo que tenha sido um roubo da despensa da irmã dele, mas isso é uma grande coisa para uma irmã pelo qual ele não nutria nenhuma espécie de afeição. Então, isso ele sempre vai considerar um roubo, ele sempre vai considerar que o começo de sua história já é manchada ali pela criminalidade. Então, é um livro sobre culpa isso aqui. Tem a culpa pequena do Pip, que vai aumentando no decorrer dessa história. A culpa do roubo vai se transformando depois na culpa por ter abandonado o único homem a única pessoa que o tratou com amor e com carinho, que foi o Joe. Então ele vai se culpar demais por isso, mas porém não o suficiente para fazer alguma coisa. Então vai ter alguns momentos que a gente realmente vai ficar bravo com o Pip, porque, por exemplo, vai ter um momento em que o Joe vai à cidade e ele quer visitar o Pip. E o Pip fica pensando que ele não queria ter nenhum contato com essas pessoas mais. Ele não quer mais contato com o passado. O que ele queria era poder dar dinheiro para o Joe, para que o Joe fosse embora e o esquecesse. Então a gente tem aqui esse garoto querendo ser quem ele não é, querendo se reconstruir, né? Começar do zero. Aqui temos também uma história de profunda manipulação. A Stella vai ser manipulada pela vampirona, pela vampiresa Senhora Havisham, para se tornar ela é adotada quando ela tem 3 anos, então ela ainda é muito criança. Ela vai crescer nessa casa claustrofóbica, toda fechada, com essa mulher muito ferida, muito descontrolada mentalmente, e tendo toda a sua mente feita ali para odiar todo mundo, para odiar sobretudo os homens, para nunca se apaixonar, para não ter coração. E a Stella vai jogar isso na cara da senhora Havisham em alguns momentos nessa história. E temos o Pip. Lembra quando eu disse que não ia ter spoilers? Por mim, vai ter. Se vocês não quiserem saber esses spoilers, é um spoiler a respeito da identidade do benfeitor de Pip, por favor, pulem aí para os minutos que eu vou deixar indicado na tela. Bom, estejam avisados, vamos ter spoilers. O benfeitor do Pip, na verdade, é o Magwitch. Vocês sabem quem é o Magwitch? Magwitch é o forçado. Este homem, por ele ter fugido, né, ele é condenado a ir pagar sua pena na Austrália por meio de trabalhos forçados. Então ele vai lá e depois que decorre o tempo ali que ele tinha para fazer esses trabalhos forçados, ele vai começar a ganhar dinheiro, e ele vai começar a ganhar muito dinheiro. Ele vai ficar muito rico. E ele tem um único pensamento na cabeça dele, que é fazer do Pip um cavaleiro rico, um cavaleiro muito rico, que possa ali transitar naquela sociedade snob e ninguém possa fechar portas ali na cara dele. Magwitch é um tanto quanto ingênuo, na minha opinião, porque isso aqui é Londres, né? Então, gente snob que fecha a porta na cara de novo rico é o que mais tem. Em todo caso, é isso que Magwitch faz. E ele é uma boa pessoa, e a história dele é de cortar o coração. Porém, ele também está manipulando o Pip, a começar pelo fato de que ele não quer que Pip mude de nome. Vocês percebem que Pip não é nome de um cavaleiro. Então, ao mesmo tempo que ele quer transformar Pip em um cavaleiro, ele quer que todo mundo saiba que Pip está numa ótima condição, é muito rico, porém, ele é diferente ali daquela sociedade. Então, a senhora Havisham está criando Stella
para que esta a represente, seja ela, né, para viver os passos de Stella no mundo, assim como Margaret está criando o Pip, está transformando o Pip em um cavaleiro de forma a ele poder colher esses louros, né, desse cavaleiro vivendo em sociedade. Essa pessoa que em teoria deveria ser ostracizada, ele quer que o Pip seja muito bem recebido na sociedade, assim como ele nunca seria. Então temos essas duas crianças, esses dois adolescentes, esses dois jovens sendo manipulados aí por essas duas figuras, que por sua vez levaram rasteiras tenebrosas do destino. Este é um livro, fim dos spoilers, não se preocupem, não terá mais. Já estou no final desse vídeo que já deve estar gigantesco, mas essa é uma história de formação de caráter. Ele talvez seja um romance de formação, talvez seja considerado isso, imagino que sim. É um romance de formação, né? Esse garoto vai se transformar aí nesse homem e vamos ver tudo pela ótica dele. É um personagem que é muito fácil de amar, porém também é muito fácil de detestar, porque em alguns momentos ele é muito humano. E Pip é um personagem muito humano, por isso a gente tem esses sentimentos um tanto quanto dúbios. O Charles Dickens, ele sempre foi acusado de fazer caricaturas de seres humanos, mas o que eu vi aqui foi um tipo de personagem muito próprio ali com algumas características do romantismo, mas também com os pés bem plantados num certo realismo. Em todo caso, este livro é espetacular. Ele de fato eu considero aí a narrativa perfeita, né? Talvez alguma releitura eu venha a descobrir algumas pontinhas soltas. A história é muito gostosa de acompanhar, a gente adora esses personagens. Tem personagens secundários aqui que são espetaculares. Tem o ajudante do Mr. Jaggers, que é o advogado, e gente, como eu amo esse personagem, ele é sensacional. Ele tem quase duas personalidades, porque quando ele está trabalhando com o Sr. Jaggers, ele é uma pessoa, ele é tratado de uma determinada forma, e ele trata os outros de uma determinada forma. Quando ele está na casa dele, ele é outra, totalmente diferente. E, gente, vocês têm que ler para acompanhar esse personagem, porque é impagável. É muito engraçado, sensacional. Esse livro também vai tratar de assuntos como violência doméstica. Esses são alguns momentos bem espinhosos. Vai tratar também sobre desigualdades sociais. E é isso, gente. É um livro sobre fantasmas humanos, sobre vampiros humanos, sobre manipulação e é também, sobretudo, um livro sobre redenção. O final desse livro, ele teve uma polêmica na época, né, porque ele terminou de uma determinada forma, porém o editor falou assim, puta, Dickens, não tem como a gente publicar isso, porque esse final aí ninguém vai gostar não, é muito triste, então dá um jeito de mudar. E aqui tem os dois finais, então você vai poder escolher aí se você vai querer um final ou outro, não vou dizer qual é, por motivos óbvios, porque quero que vocês o leiam, mas eu já digo que esses finais não são tão diferentes assim entre si. Em todo caso, isso aqui é uma experiência, gente. Isso aqui não é só uma leitura, é uma experiência. É um negócio assim que é um clássico. A gente descobre porque é um clássico e é extremamente bem escrito. É um prazer ler isso aqui. A gente sente toda a grandiosidade de uma figura que é capaz de escrever um livro como esse. E é isso. Eu vou deixar os links que eu indiquei no vídeo e o link para a compra desse livro da Amazon, vou deixar ali no box de informações. Comprando por esse link, vocês me dão essa moral e eu ganho uns centavinhos aí. É isso. Por favor, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, comentem, me digam se vocês já leram, que outro livro do Dickens vocês me indicam. Olha só, tem até um trava-língua. É isso. Vou ler muitos outros livros desse homem e vou trazer outras resenhas porque eu fiquei apaixonada. E é isso. Leiam essa perfeição. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.